Estamos constantemente passando por baixo, né? Inclusive porque a mentalidade oriental em relação à morte não é muito parecida com a nossa. Eu ousaria dizer que não é nada parecida com a nossa. Para eles, morte, essa morte física, é uma das muitas mortes que temos ao longo da vida. E talvez não seja a mais importante. Né? Porque a morte física não leva de nós aquilo que nós temos de mais importante. Né? Então eles consideram que há mortes muito mais delicadas e piores do que a morte física. Então eles consideram morte e vida uma outra coisa muito diferente daquilo que eles consideram. Eles não consideram que algo possa se extinguir, possa deixar de existir. A morte é simplesmente uma vestimenta que você ocasionalmente usa e ocasionalmente se desfaz dela. E saber morrer é uma consequência natural de saber crescer, passar pela vida aproveitando todas as oportunidades para subir a um novo patamar. Bom, então, o Bardo Todol, o que era feito com esse livro? Disse que ele era, dentro das escolas tibetanas, um livro que era utilizado nos processos de iniciações. E externamente para o povo, era utilizado nos processos de morte. O que vem a ser iniciação? Alguém já ouviu falar nesse termo? É muito comum que quando você estuda a história de povos antigos, como o Egito, como o Tibete, você ouça falar disso. A própria Grécia teve suas iniciações. Essas escolas, que o pessoal dizia de escolas internas ou escolas de iniciação, não confundam com escolas de filosofia. Filosofia é outra coisa, é bem mais lá embaixo. Filosofia é um simples amor à sabedoria, uma simples busca da sabedoria. Iniciação é outra coisa. Eram escolas onde, em geral, pessoas de um determinado nível de sabedoria, elas criavam todo um sistema onde elas aceleravam o processo de crescimento do ser humano, para que ele pudesse conduzir outros seres humanos. Então, imagine uma experiência de vida que você levaria 10 anos para viver. Através de uma relação mestre-discípulo, dentro de um ambiente de mosteiro, isso era abreviado para 1 ano, ou talvez menos, criando as condições para que você atingisse aquele estado de consciência num tempo muito menor. Então, se diz que se usava livros sagrados, a Voz do Silêncio, que vocês vão ver na semana que vem, era usada para isso. E o Bardo Todol também era usado para isso. Para conduzir o processo de passagem da consciência humana de um patamar para outro, sobretudo quando isso tem que ser feito mais rápido do que o normal. Isso era feito com um único objetivo, para que o ser humano adquirisse sabedoria suficiente para conduzir outros seres humanos. Não era por razões egoístas, por querer se destacar, mas para que se pudesse ter líderes para conduzir a humanidade. Isso era usado dentro das escolas para isso. E dentro da sociedade, aí sim, era utilizado em processos de morte mesmo. Quando uma pessoa entrava num processo de agonia, estava agonizando, era chamado um lama, um monge qualquer. E esse monge, o ideal é que ele chegasse quando a pessoa ainda não havia completado o seu processo de morte. Pegando o morto ainda agonizante, ainda não completa o processo de morte. Todas essas tradições, eles falam uma coisa muito interessante. E o ideal no processo de morte é que ela se faça consciente. E, aliás, todas as tradições dão grande valor à consciência. Evolução nada mais é do que evolução de consciência. E esse oficiante tentava manter a pessoa consciente até os últimos momentos. Então, segundo o processo que eu falei para vocês, clássico, esse lama, ele chegava e começava essa leitura com a pessoa ainda agonizando. E essa leitura continuava por 49 dias. É o processo do Bardo. Todos os dias, ainda depois que o corpo não estava mais presente, todos os dias o oficiante chegava à casa dessa pessoa e lia um trecho do Bardo. Todos os dias por 49 dias. Vocês vão ver que é uma coisa muito interessante, porque 49 é um desdobramento do 7, é um múltiplo do 7. E 7 é um dos números mais clássicos na maior parte das tradições, das teologias de vários povos da história da humanidade. São inúmeras as tradições que consideram o 7 como um número sagrado, que é a combinação entre o 3, o espiritual, e o 4, que é o material. Então, o 7 é um número sagrado para várias tradições. E esse bardo, então, ele é lido num período de 49 dias, que é o desdobramento do 7. E aí vem uma série de detalhes, uma série de elementos de cada uma dessas fases. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Pode falar. O bardo quer dizer portal, e o todol? Todol é a doutrina da libertação pela audição no estágio do bardo, da travessia. É doutrina. Todol basicamente é uma doutrina da libertação pela audição e pela visão. Uma coisa curiosa é que o bardo fala, que aliás vocês vão ver isso em várias outras tradições, que quando a pessoa desencarna,
entendam, para essa tradição, o ser humano ele teria um corpo mais denso. Ele teria uma parte espiritual, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas que muitas tradições, a própria tradição indiana representa como um triângulo. Percebam que o triângulo está associado ao número 3. O número 3 é associado ao sagrado em muitas tradições. São as tríades, as trindades, Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Hormuz, Masa, Mitra, assim, tem muitas tradições que associam o 3 com o sagrado. Não só o 3, trindade, mas o 3 geométrico também. É a pirâmide egípcia, é a cornualha, o cone lá dos celtas. O 3 muitas vezes está associado ao espiritual. E o 4, que é o quadrado, muitas vezes associado ao material, ao mundo material no qual o homem está preso. Não só o 4 como 4 elementos, terra, água, ar e fogo, mas também o 4 como elemento geométrico, como cubo. Vocês vão dizer, qual é a tradição que trabalha com cubo? Nunca vi isso na minha vida. Pirâmide eu já vi. Cone eu já vi. Cubo? Qual é a teologia que trabalha com cubo? Nunca viram, não? Quem aqui teve infância e brincava com aquelas revistinhas Recreio? E sempre vinha com aqueles joguinhos que você tinha que montar aqueles dadinhos. Como é que é um dado desmontado? Não é isso aqui? Vocês conhecem esse símbolo de algum lugar? É uma cruz cristã. É a crucificação, está preso no mundo material. Não é? Então é muito comum, se vocês virem, essa é uma das coisas que a gente faz dentro do curso de filosofia, estudo comparativo. Tá? E segundo essa tradição, esse quaternário aqui de baixo, que a gente está chamando de personalidade, ele era composto de 4 veículos, que eu não vou entrar muito em detalhe, vou falar isso bem rapidamente. Que é um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. Tá? São esses 4 elementos. E se considerava que ocasionalmente o homem tinha essa vestidura, ocasionalmente a perdia. Porque na verdade o que somos é isso aqui, é a nossa essência. Isso aqui é uma vestidura. Então imaginem vocês o seguinte, você está fazendo uma caminhada e de vez em quando faz frio, você veste um casaco. De vez em quando faz calor, você tira esse casaco. Mas você não deixa de ser o mesmo, nos verões e invernos da existência. Nos invernos da existência você se veste com uma capa pesada. Nos verões da existência você se livra dela, mas você não deixa de ser o que você é. Portanto, a vida é contínua, em ciclos de vida e de morte da personalidade. Para a tradição oriental, a morte não existe da maneira como a gente concebe. Então eles diziam que num determinado momento, o ser humano, mesmo perdendo isso aqui, ele permaneceria consciente. A sua consciência permaneceria contínua. Bom, o Tibete, a tradição tibetana, é uma tradição reencarnacionista. Eles consideram que várias vezes um homem vai ter uma vestimenta desse tipo. E depois a sua consciência volta para a sua essência. E volta aqui para baixo, volta para a essência. Então o processo do bardo, quando o ser humano termina de deixar aquilo que a gente está chamando de personalidade, de quaternário, personalidade é uma palavra que não tem nada a ver com essa história aqui. Eu estou usando simplesmente porque ela é mais usual no nosso vocabulário, mas é uma palavra grega, vem de persona, máscara. Da máscara que os atores usavam no teatro grego. Eles consideravam que toda a nossa parte física mais densa é uma máscara, que você surge no palco da vida, mas quando você vai para os bastidores, você não deixa de existir. Simplesmente a máscara cai. E daqui a pouco você entra em cena e veste outra. Né? Então eles diziam que quando o ser humano deixa a sua personalidade, ele ainda deixa com uma identidade muito grande com ela. Por isso vem a história do Todol, da doutrina através da audição. Porque o tempo todo o oficiante usa o nome físico que a pessoa tinha quando viva. Porque a pessoa ainda se identifica com isso e ainda ouve. Então ela ainda tem capacidade de se identificar com o nome físico que ela usava em vida até o processo da próxima reencarnação. Acho que o esquecimento não acontece no momento da morte, segundo essa tradição. Mas aconteceria no momento de voltar a habitar o novo corpo. Então, durante todos esses 49 dias, o oficiante lê o bardo falando o nome, ó nobre filho fulano de tal. Nesse momento vês tal coisa, faça tal coisa, mas milímetro a milímetro. Primeiro dia, o que vai estar acontecendo. Segundo dia, o que vai estar acontecendo. Você está vendo tal coisa. O que é curioso nesse processo, gente, é que o tempo todo,
dentro do Bar do Todol, eles instruem a pessoa a saber que aquilo que ela está vendo não é real, é uma ilusão dela, uma ilusão mental, você que está criando isso. É curioso isso dentro do seio de uma religião. Bom, isso não é real, isso é uma projeção mental tua, não creia. Em nenhum momento eles dizem isso existe, isso é real, isso é assim mesmo. Não, não acredite. Isso você está vendo porque acredita nisso. Se você não acreditar, isso some. Isso é a projeção das tuas formas mentais. Então é de uma lucidez, de uma ponderação fora do comum. Tá? Acima da ligação uma teologia ou outra. Eles são muito sóbrios, é muito interessante. Né? Então, no momento em que a pessoa desencarna, aí vem todo o processo, que é muito interessante a gente entender. Segundo se diz, existem três estágios fundamentalmente. Tem um que é o momento em que a pessoa desencarna, que diz que são as sensações do momento da morte. Até isso o Bardo diz. O que uma pessoa sente fisicamente no momento em que está deixando o corpo. Então eles dizem que fundamentalmente vai acontecer o seguinte. A pessoa sente uma pressão, como se o seu peito estivesse sendo empurrado para baixo dentro d'água, que é a terra desaparecendo na água. Depois um frio úmido, seguido de um calor fervente, que é a água desaparecendo no fogo. Depois o corpo como se estivesse explodindo em átomos, que é o fogo desaparecendo no ar.